Professor Rangel Júnior, reitor da Universidade Estadual da Paraíba. Em março, houve um comunicado da sua parte dando uma previsão de um lançamento de um edital para a área administrativa. E a gente já vem até tendo outros concursos, recentemente agora IFPB foi publicado, estamos com a previsão também agora, no mais tardar até julho, do edital da UFPB. E eu queria saber, da UEPB, aquela sua previsão em março que o senhor deu, que segundo semestre poderia ser realizado um concurso para a área administrativa, é possível ainda de ser realizado esse concurso esse ano? Eu posso até dizer com certeza que será realizado. Nós temos uma carência, uma defasagem grande também no quadro de técnicos. Essa defasagem ela se dá a partir também da não renovação permanente de técnicos e de um aumento de demanda em razão das atividades que foram ampliadas na universidade nos últimos anos e de um ingresso de forma mais firme da universidade na pesquisa científica. Nós passamos a conquistar muitos recursos a partir de projetos encaminhados por professores da universidade, pesquisadores. Nós ampliamos em muito a capacidade de captar recursos e cada novo laboratório montado para uma pesquisa geralmente exige que tenha uma pessoa naquele lugar trabalhando. Nós ampliamos as bibliotecas setoriais, nós ampliamos, houve uma ampliação de demanda no sentido administrativo, em razão de uma ampliação das ações de transparência pública na universidade, de instrumentos de controle, de instrumentos de auditoria permanente. Então, tudo isso termina por exigir também uma quantidade maior de técnicos, porque nós aumentamos a nossa ação também administrativa. Mas o aumento maior, sem dúvida nenhuma, é nas estruturas acadêmicas, porque desde o último concurso que foi realizado, foi feito um levantamento de demanda, mas não foi preenchido na sua totalidade. Hoje nós temos em torno de 240 servidores temporários na universidade, são contratos temporários, mas nós precisamos também manter uma quantidade de técnicos em capacitação permanente. A capacitação na universidade, principalmente para os técnicos que se envolvem diretamente com a atividade de pesquisa, não pode ser somente aquela capacitação permanente de aperfeiçoamento, de um curso rápido, elas também vão nos níveis de mestrado e doutorado. Essa demanda cresceu muito, e para nós mantermos um servidor técnico-administrativo em estudo de doutorado ou de mestrado, é preciso ter alguém que fique no lugar dele. Para cada professor em qualificação também, em doutorado ou pós-doutorado, é preciso ter também um professor no seu lugar. E nós temos, de fato, um investimento que pode chegar até 20% do quadro total de docentes em capacitação permanente. Isso representa que nós precisamos ter também, para que nós possamos garantir uma requalificação permanente de todos os professores, garantir esse processo de atualização, ou seja, os professores precisam sair, outros precisam estar em seus lugares suprindo aquela necessidade de carga horária. Para isso, nós precisávamos ter um quadro bem maior de efetivos ou substitutos para garantir que esses docentes se qualifiquem. No caso dos técnicos, para uma necessidade hoje de em torno de 240 técnicos administrativos, sem contar com os serviços terceirizados, nós deveremos realizar no segundo semestre pelo menos em torno aí de 120 vagas para técnicos administrativos, entre técnicos para laboratórios, pouquíssimos na área de técnico de nível superior, técnico administrativo de nível superior, e a grande maioria para técnico administrativo, aquele padrão de servidor técnico administrativo para atividades administrativas da universidade. Se a gente se basear no último edital, que foi publicado em 2011, a gente teve aproximadamente acima de 200 vagas, né, o último edital. E se a gente visualizar também a questão das remunerações, o técnico administrativo em 2011 da
o EPB, eu já recebi um salário muito bem hoje, se a gente analisar, muito bom na realidade, se a gente analisar o perfil de outras instituições que têm remuneração menores. Me diga uma coisa, hoje, só para a gente ter uma ideia, já que a grande maioria atinge o nível médio e o maior interesse, vamos dizer assim, seria para essa vaga de técnico administrativo, qual é a remuneração hoje de um técnico administrativo na UEPB? O salário inicial de um técnico administrativo na UEPB, de nível médio, ele parte de R$ 2.370 aproximadamente. Eu posso até conferir esse número para tentar te passar um número exato. Esse valor de R$ 2.370, ele geralmente ele é ampliado em razão da qualificação que cada um traz, ou seja, seriam vantagens individuais. O técnico administrativo de nível médio, ele está exatamente nessa faixa aí, de R$ 2.370. Do nível superior, está em torno de R$ 3.000, né? Não, um pouco mais, desculpe. O nível superior está em R$ 3.300 aproximadamente. O técnico de nível médio que ingressa na universidade com esse salário base, no primeiro mês de ingresso, ele só tem isso. É o piso da carreira, portanto, é o salário a que ele faz jus de acordo com o concurso. Mas ele, de imediato, ele entra com, vamos supor que ele tenha uma graduação, então ele vai fazer jus a um avanço na tabela, né? É uma progressão horizontal, né? Em razão do plano de cargos, carreira e remuneração, ele avança ali um nível, 2 níveis, então já tem algum upgrade ali pequeno, mas já melhora seu salário. E se ele tiver especialização, por exemplo, na área dele, ou mesmo em outra área, ele vai fazer jus também a uma gratificação diferenciada, passou agora para 10%, era 5% e 10% antes, 5% quando era na área, 10% quando era 10% na área de trabalho e 5% quando era em área diversa. Agora ficou em 10% na mesma área, independente da área. Se tiver mestrado, vai para 20%, 30%. Eu estou com um plano de carreira na memória. Então, se ele tem um mestrado ou um doutorado, ele não progride em razão dessa titulação, mas ele recebe uma gratificação que não é grande, mas ela dá também um upgrade na carreira. Portanto, o salário básico, o vencimento básico, criou uma situação razoável na universidade, evitando aquela remuneração cheia de penduricalhos, né? Um vencimento lá embaixo, mais uma gratificação disso, um detalhe daquilo. Os efetivos fazem jus a um auxílio alimentação de R$ 370 e o restante está quase tudo no vencimento ou alguma vantagem pessoal. Nós não temos aquela remuneração cheia de pedaços. Então, isso, de fato, é uma virtude do nosso plano de carreira. Apesar de já termos uma defasagem considerável em relação a outras universidades e outras estruturas públicas, fez com que nós tenhamos perdido já muitos técnicos aprovados na universidade no último concurso que foram migrando para outras instituições melhores, mas ainda assim eu considero um trabalho de um nível muito bom do ponto de vista da qualificação do trabalho, da qualidade do trabalho e ao mesmo tempo uma instituição em que as pessoas podem na UEPB desenvolver mais do que um projeto de emprego, desenvolver um projeto de vida. As pessoas se vinculam muito à instituição. Geralmente, todos que estão na UEPB há mais de 5 anos têm um vínculo muito forte com a instituição, pela natureza dela, pelo ambiente de trabalho, pelas políticas também de qualificação que a universidade tem, termina por vincular a pessoa à instituição muito mais do que pela questão salarial. E a gente aposta muito nisso, também em razão dessa defasagem recente, de recomposição do poder de compra, e nós acreditamos muito que isso tem que ser feito sempre para assegurar também esse outro aspecto, que o servidor possa se vincular à instituição como um projeto de vida, e não somente como uma remuneração que ele tem ali para o seu sustento. Com certeza. Professor,
Só para a gente finalizar em relação a esse concurso, existe a previsão, então, confirmada de aproximadamente de 120 vagas. Teremos aí abrangência também para a capital, algumas vagas para João Pessoa, ou seriam mais vagas voltadas a Campina Grande e cidades, outros polos após Campina Grande? Eu posso afirmar com muita segurança que hoje João Pessoa é o campus que nós temos uma situação, eu diria que 100% solucionada em relação a técnicos administrativos, principalmente por conta de remoções que aconteceram para lá. A definição precisa de vagas só será feita após um edital interno de remoção, exatamente para que nós possamos ter uma clareza de onde as vagas surgirão. Há muitos pedidos de remoção interna na universidade, e a grande maioria é para ou Campina Grande ou João Pessoa. E para que nós não tenhamos nenhum tipo de atividade discriminatória, né, num processo de remoção, para que não haja privilégio de nenhuma parte, nós já estamos fechando uma proposta de lançamento, de publicação de editais internos para remoção, isso com base numa legislação aprovada no nosso Conselho Universitário, para que após esse edital de remoção interna, nós possamos definir a prioridade de vagas deverá ser feita a partir das vagas oriundas do processo de remoção. Um exemplo concreto, um determinado departamento em Patos precisa de uma vaga. Então, nós vamos primeiro abrir uma vaga para remoção interna e as que não forem preenchidas serão abertas automaticamente para o concurso. Em Campina, em Lagoa Seca, Catolé do Rocha, em Monteiro, em Guarabira, em João Pessoa também, se for o caso. O destaque que eu faço para o campus 5, o campus de João Pessoa, é que hoje é o campus mais bem servido de servidores efetivos. Diferentemente de todos os outros, provavelmente João Pessoa indique claramente que não deve haver necessidade de nenhum efetivo novo, salvo na possibilidade de algum laboratório, um ou outro laboratório, mas no geral o técnico administrativo e o pessoal de biblioteca, os outros setores administrativos estão muito bem servidos de servidores efetivos. O senhor tem alguma previsão, mais ou menos, segundo semestre, vamos dizer, começa de julho a dezembro, mas o senhor acha que existe pelo menos alguma previsão de quando sai mais ou menos esse edital? Até porque os concurseiros já querem ter uma certeza de começarem já a iniciar seus estudos, intensificar seu foco. E eu queria mais ou menos que o senhor pudesse dar uma tranquilidade aí, mais ou menos, de pelo menos uma previsão a eles. Eu vou aproveitar que você está dizendo isso e vou estabelecer agora, né? O mês de agosto, eu diria que o mês de agosto será definitivamente, no mínimo o edital será lançado em agosto, para a realização do concurso, no máximo entre outubro e novembro. Realização de provas, né? Realização de provas, no máximo entre outubro e novembro.